10h10. Vamos, então, por favor, deixar os microfones no mudo. Eu peço que os companheiros deixem o microfone no mudo. Hoje, dia 10 de maio, às 20 horas, havíamos programado esse bate-papo virtual. Nós estamos no mês de maio, é o mês da família, e temos a grata satisfação de receber conosco o Padre Elcio Roberto de Góes, que hoje é pároco do Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição. O nosso tema hoje é Cristãos e Famílias em Tempos de Pandemia. E antes de passar a palavra ao Padre Elcio, eu gostaria que a nossa companheira Leão, Maria Ângela Mendes de Almeida, fizesse uma breve apresentação do nosso palestrante, do nosso convidado de hoje, a quem eu agradeço, Padre. Sei da sua agenda, que é bastante concorrida. Segunda-feira também é um dia de descanso. E minha gratidão pela sua disposição de estar aqui conosco hoje, aqui com os companheiros de live. Então, eu queria que a nossa companheira Maria Ângela fizesse essa apresentação. Boa noite a todos. Boa noite, companheiro presidente Christian, querido Padre Elcio, demais pessoas que estão nesse encontro virtual hoje. O Padre Elcio Roberto de Góes, atualmente, é pároco no Santuário e Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Tatuí. Foi seminarista no Seminário Arquidiocesano São Carlos Borromeu, em propedêutico e filosofia, e no Seminário Arquidiocesano Bom Pastor, da Arquidiocese de Sorocaba, em teologia. Teve a sua ordenação diaconal em 1º de dezembro de 2001, na paróquia São Francisco de Assis, em Capela do Alto. Sua ordenação presbiterial foi em 7 de dezembro de 2002, na paróquia Bom Jesus do Bonfim, em Pilar do Sul. Foi pároco na paróquia de São João Batista, Guareí, de 2003 a 2008. Vigário na paróquia Divino Espírito Santo de Angatuba, em 2003. Pároco da paróquia São Pedro, Torre de Pedra, de 2006 a 2008. Reitor do Seminário Diocesano João Paulo II, Itapetininga, de 2008 a 2013. Pároco na paróquia São João Batista, em Itapetininga, de 2008 a 2012. E vigário na paróquia de São Roque, Itapetininga, em 2013. Atualmente, é reitor no Santuário Nossa Senhora da Conceição, em Tatuí. É também assessor diocesano do Movimento Familiar Cristão. É vigário-geral do Conselho de Presbíteros, diretor espiritual do ECC, Encontro de Casais com Cristo, Região Sul 1. Concluiu sua graduação acadêmica como bacharel em Filosofia pela Universidade de Sorocaba, Uniso. Bacharel em Teologia pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, tendo frequentado também a Escola de Formadores Bom Pastor, em Taubaté, São Paulo. Esse é um breve currículo do nosso palestrante, muito querido amigo, Padre Elcio. Muito obrigada, companheira Maria Ângela, pelas palavras e apresentação. E antes, Padre, de eu passar para o senhor discorrer a respeito do nosso tema, eu queria passar também, nós estamos aqui no nosso ambiente virtual, com a presença da nossa governadora do Distrito LC2, companheira de Melvin Jones Progressivo, Cida Millen. Cida, deixo para você fazer também a sua saudação. Boa noite a todos, boa noite, presidente Christian, boa noite a todos os companheiros.
nosso querido Padre Elcio Roberto. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco e estamos assim muito felizes de podermos contar com você, como sempre, e ouvir as suas palavras e o que você nos passa, as suas orações, é muito importante para nós. Estamos aqui e é uma honra estarmos aqui para ouvi-lo. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado, governador. Passo, então, nesse momento, para que a gente troque umas ideias acerca do tema, a palavra ao nosso palestrante dessa noite, nosso convidado, Padre Elcio, que abordará o tema cristãos e famílias em tempos de pandemia. Bom, boa noite, Cristian, boa noite a Cida e também todos os companheiros e amigos do Lions Club de Tatuí, e como eu vi também tem outras pessoas de outras cidades que estão com a gente, né, conectados, assim que a gente diz, né, nesse momento. É uma alegria estar aqui, por outro lado, uma responsabilidade, né, porque, de fato, é um assunto que nós precisamos, assim, discorrer um pouco, mas, claro que, ao mesmo tempo, me sinto em casa, né, porque nós somos amigos, né, e temos uma sadia amizade, um carinho uns pelos outros, né? Então, é uma forma de nos reencontrarmos nesse tempo onde estamos um pouco distantes, né? Eu vou partir aqui da experiência um pouco da minha vida como pároco, né? Como foi falado, já fazem quase 19 anos que eu sou padre, graças a Deus não parece, né? Mas quase 19 anos. Atualmente eu sou pároco aqui da Igreja Matriz, tão querida, né? Fiz 9 anos esses dias como pároco, me sinto feliz aqui, né? Mas também eu tenho experiência no trabalho com os casais do ECC, Encontro de Casais com Cristo, no qual eu tenho aqui na paróquia, mas também eu tenho o trabalho a nível do estado de São Paulo. Então, eu estou terminando um mandato, eu vou poder renovar por mais um mandato, um trabalho que é direcionado a famílias, né? O ECC é um serviço à igreja, um serviço às famílias. E ele está espalhado pelo Brasil. Nós somos 18 regionais. E aqui, o estado de São Paulo é um regional, é o SUM, assim conhecido, e é o maior de todos. E eu tenho esse trabalho de articular, de animar e de acompanhar as dioceses onde são implantadas o ECC. Nós temos 42 dioceses que o ECC está acontecendo. Claro que, devido à pandemia, os encontros não estão se realizando, mas a gente tem um trabalho também virtual, né, de animar e acompanhar esse serviço. O tema que foi me passado é cristãos e famílias em tempo de pandemia. Então, eu sou meio assim, meio didático, né? Eu dividi primeiro uma reflexão da forma que eu vejo esse tempo da pandemia, depois o que isso influencia na nossa vida cristã, claro, partindo da minha experiência como padre, né? Não sei se tem outra pessoa de outra confissão religiosa, mas também isso na família também, né? Então, eu dividi em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia, talvez vocês já tenham escutado muito mais do que eu, mas eu pensei dessa forma. Depois, um pouquinho que isso tem influenciado na vida cristã, sobretudo, né, no nosso processo de evangelização e de vida religiosa, e depois também nas nossas famílias, né? Todos nós aí temos a nossa família e vemos como isso tem feito parte do nosso dia a dia. Eu defino assim que a pandemia, para o nosso tempo, é uma novidade. Para a nossa geração, é uma novidade, é algo novo. Nós já vimos na história outras pandemias, né, que aconteceram, que tiveram as suas incidências, consequências, mas para nós, eu acredito que é uma novidade, algo novo, né, que nós todos estamos enfrentando. Vejo que é um tempo de privação, né? Ou seja, todos nós fomos privados, diria aqui, da nossa liberdade, fomos privados da nossa família, né? Ou seja, das pessoas mais próximas de nós,
fomos privados dos nossos amigos, estou falando aqui para um clube, né, que sempre se encontrava, né, e a gente vê que isso não tem acontecido, e fomos privados até mesmo de um abraço. Olha só, né? Eu não sei vocês, mas acho que a última vez que eu dei um abraço na minha mãe, não foi hoje. A última vez que eu dei um abraço na minha mãe foi no dia que ela celebrou os seus 50 anos de vida matrimonial, que foi agora em dezembro do ano passado, né? E lembro que abracei até com certo cuidado, pelo medo, né? Até mesmo pela responsabilidade que isso pode trazer e consequências também. Então, é um tempo de privação. Nós somos privados de muitas coisas, né? Como eu elenquei aqui, a nossa liberdade, família, amigos, e até mesmo de um abraço, né? De estarmos próximos. É um período também assim, de muitas incertezas, né? Ou seja, nós não temos uma certeza de que isso vai passar amanhã, depois. É um período de medo para muitos, um certo medo do que isso possa acarretar para nós, e também de insegurança. A gente precisa trabalhar com esses medos, e medos que a própria pandemia tem causado para nós. Para muitos, né, é um tempo de se reinventar, buscar novos caminhos. A palavra que a gente tem usado, melhor, que a sociedade tem usado muito para os tempos de hoje, é resiliência, né? É você ressignificar a sua vida, ressignificar as suas opções, o seu trabalho, assim por diante. E para muitos, nós estamos vendo isso, tem sido um tempo de se reinventar. Tenho constatado isso, várias pessoas, sobretudo na sua vida profissional, na obtenção dos seus recursos e assim por diante. Uma pandemia, demonstra que todos nós somos atingidos. Eu estava ouvindo um radialista, né, uma reportagem na rádio, dizendo assim que a pandemia ela é democrática, ela atinge a todos, de todas as classes, raças, línguas, quer dizer, não é algo de uma só realidade. Todos nós somos atingidos, todos nós fomos, né, assolados por ela. Então, esse radialista ele dizia isso, né, que ela é uma doença democrática, né? E ela atinge-nos a nós nas suas mais diversas formas. A gente tem visto aí na questão profissional, não é? A questão econômica, a questão psíquica, né? Hoje o que mais tem, a gente vê pessoas com depressão, ansiedade, crise de pânico, né? Diante das circunstâncias que a gente está percebendo. E até mesmo a dimensão espiritual. A gente vai ver um pouquinho como isso afetou até a vida espiritual, a participação da comunidade. É um tempo de desafios. Eu tenho dito para a minha comunidade que desafios novos requerem atitudes novas. Penso que nós, talvez se não tivesse a pandemia, nós não estaríamos aqui nesse momento, né, dessa forma, talvez refletindo juntos. Quer dizer, cada um na sua casa, cada um no seu espaço, mas nós estamos aqui, de uma forma ou de outra, nós estamos aqui refletindo sobre essa realidade. Porém, é o que eu deixo muito claro para a minha comunidade, né, paróquia, pelo trabalho que eu faço através dos casais, que desafios novos requer, né, para os tempos também, atitudes novas. E é um tempo onde a gente desacelerou o caminhar da nossa vida. Eu acho que nós estávamos assim num pico, numa corrida, né, numa atividade intensa, e esse momento fez com que a gente desacelerasse um pouquinho a nossa vida, né? Quer dizer, diminuísse um pouco os nossos passos. Claro que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, para uns é mais fácil de perceber, né? Compreender esse tempo, para outros é uma maior dificuldade, porém nós, eu vou dizer isso no final, nós não estamos aquém do tempo, nós sofremos as realidades do nosso tempo, né? E como cristãos e como famílias também, todos nós fomos atingidos. Então a pandemia é uma realidade que está aí, né?
eu destaquei algumas coisas aqui. Tempo de privação é um período, acho que essa palavra período ajuda a gente a entender que não é permanente, né? A gente tem essa esperança de que logo isso vai passar, né? Então, não é permanente, às vezes se tem uma ideia que isso não vai passar. É um tempo de reinventar-se, né? E, como eu disse, todos nós somos atingidos. Às vezes nós escutamos alguém se queixar, reclamar diante da circunstância, mas a gente percebe que todos nós fomos atingidos de uma forma ou de outra. E todos nós estamos aí sofrendo as consequências deste tempo, né? Desse período. Deixa eu destacar essa palavra período, né? Para entender que não é algo permanente. O que mais nós escutamos hoje nas mídias, ou quando conversamos com os outros, isso vai passar, não é? Isso vai passar, e isso é bom que a gente tenha sempre essa esperança, porque isso ilumina e faz com que a gente olhe esse tempo difícil com um olhar de esperança. Esse tempo difícil com um olhar de que, de fato, ele não é permanente. Nós vamos ter que passar por isso, mas há uma esperança, né, de que vai passar, de que as coisas vão voltar, né, ao seu normal. Claro, com as suas exigências, com as experiências que nós estamos tirando desse tempo, mas tem que existir essa esperança. Senão, a gente pode, né, sofrer mais ainda com esse tempo. Para nós cristãos, agora eu falando aqui como padre, é uma experiência que fez com que nós tivéssemos que buscar novos caminhos no processo de evangelização. Não dava para nós ficarmos de braços cruzados, né? Mas a gente precisava buscar novos caminhos nesse processo de evangelização. Sobretudo, né, através do uso das redes sociais, né, as lives, o uso do YouTube, Facebook, Instagram, as reuniões online. Não sei se vocês sabem, mas aqui na Matriz, na Diocese de Itapetininga, é a única paróquia que tem hoje a catequese online. Quando que a gente pensava nisso, né? Catequese online, ou seja, nós temos 220 crianças que fazem a catequese online. Então, é uma experiência que fez com que a gente andasse mais rápido. Hoje, as missas, na sua grande maioria, são missas transmitidas. Claro, aquele tempo que as igrejas estavam fechadas, foi o meio que nós encontramos para ter esse contato com as pessoas e para que as pessoas não perdessem também o contato com a comunidade, com a sua igreja, porque a igreja, o templo, tem todo um laço, um afeto, uma proximidade. Então, eu vejo que a gente deu um salto assim, o que era talvez para acontecer em 10 anos, em menos de um ano, em 6 meses, nós caminhamos, né? Demos esse salto. Que para mim, no caso, eu acho que foi muito grande, né? Foi muito, muito rápido e, ao mesmo tempo, desafiante. Antigamente, nós falávamos somente com a nossa comunidade. A missa era uma missa que a gente falava somente com as pessoas que estavam presentes na igreja. E isso, até certo ponto, era tranquilo, né? Parece ser tranquilo, mas hoje a gente tem a experiência no qual a gente pode se comunicar, não sei se é ousadia da minha parte, mas ao mesmo tempo, né? Com o mundo, né? No início da pandemia, eu tive a experiência de uma amiga do Japão, que todos os domingos, ela é católica, vocês sabem que no Japão há uma dificuldade quanto a achar igrejas católicas, né? Mas todos os domingos ela participava da missa aqui de Tatuí. Ela me mandava uma mensagem dizendo que ela estava participando, e eu tive uma experiência muito bonita, porque ela tem os seus terceiro filho, se eu não me engano, e não era batizado. E ela não encontrava nenhum padre para batizar o seu filho lá, né? E um dia ela me mandou uma mensagem, como que ela poderia fazer? E aí busquei a orientação de um padre amigo, e o padre falou que ela poderia batizar. E aí ela participou de uma missa da Páscoa, né, domingo de Páscoa do ano passado, e depois daí da missa da Páscoa, ela batizou o filho dela, né? Ela me mandou depois um vídeo, né? Ela batizando o filho dela, que ela pode, porque no caso lá não tem nenhum padre. Então você vê que
essa experiência fez com que a gente desse um salto e na evangelização, e não somente isso, mas também de atingir as pessoas. Como eu disse, no primeiro momento era somente a transmissão, sem a comunidade, que era horrível, né? Eu brinco que eu não nasci para ser ator, né? Para falar para as câmeras, porque era uma experiência assim, era horrível ao mesmo tempo, né, para a gente, uma sensação de vazio, porque a gente olhava para aquela igreja, né, vocês que conhecem a igreja matriz, enorme, então a gente tinha a transmissão, mas não tinha a comunidade. Agora, no segundo momento, a gente tem a experiência de ter a comunidade, a transmissão e a comunidade. Claro que a gente não encena a missa, né? A gente celebra, no caso, a missa, né? E as pessoas podem acompanhar das suas casas. Uma outra coisa que eu percebo hoje é que houve um fortalecimento da igreja doméstica, né? A igreja doméstica nesse sentido de que muitas pessoas começaram a rezar em suas casas. Se nós olharmos o cristianismo, iniciou-se nas casas. Nós lemos Atos dos Apóstolos, é nas casas que eles se reuniam, é nas casas que eles partilhavam a palavra, a fração do pão, era nas casas que eles, né, partilhavam da palavra, né? E com a pandemia, a gente viu assim, esse reavivar da igreja doméstica. Claro que as pessoas não podiam ir à igreja, como tinha as transmissões, acabaram, né, fazendo essa experiência de reunir a família para rezar juntos. Isso, o Papa João Paulo II, que hoje é São João Paulo II, ele falava muito isso, né, que a família é a igreja doméstica, onde Deus é amado, é invocado, é lembrado. Então a gente percebeu muito isso, né, as famílias se reunindo para rezar, para ouvir a palavra de Deus, né, para colher, né, aquilo que estava sendo celebrado, anunciado, pregado. Acho que não só pela Igreja Católica, mas também assim por outras igrejas. E claro que, né, há um outro perigo nos dias de hoje que eu percebo para nós cristãos, que é a acomodação em suas casas, perdendo, né, o senso de comunidade, ou seja, de compromisso com os irmãos. Por um lado, se facilitou o acesso das pessoas às celebrações, o acesso à palavra de Deus, né? A oportunidade de poder rezar, mesmo que de forma online. Há um outro perigo das pessoas depois se acomodarem nessa realidade, sendo que a vida cristã, ela requer essa dimensão comunitária. Não sei se vocês se recordam aquelas pessoas que dizem assim, né? Eu não vou à igreja, eu prefiro rezar em casa. Mas a vida cristã, ela requer essa vida comunitária, né? Esse estar junto, este partilhar a palavra, este rezar junto. Até porque a palavra de Nosso Senhor vai dizer, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos, Ele estará no meio de nós. Então, há um perigo nesse sentido, né? No entanto, penso que quando as coisas se normalizarem, né, teremos um grande trabalho de trazer as pessoas de volta, né, para a vida comum, para a vida de comunidade, para estarmos juntos. E claro que esse tempo da pandemia nos despertou mais para a solidariedade, né? O povo brasileiro é um povo solidário. Vocês, né, pertencem a uma associação, né? Mas a gente vê que essa pandemia nos despertou para isso, né? Quer dizer, há uma necessidade, isso há um reflexo, como eu disse anteriormente, cada um de nós fomos afetados de uma forma ou de outra, né? Mas a gente vê também ações sociais, né? Que levam as pessoas a perceber que o sofrimento do outro também é meu sofrimento. E eu não posso ficar indiferente, né, àquele que precisa, àquele que sofre. Então, eu vejo que a pandemia reavivou mais ainda essa questão da solidariedade, né? Essa questão da ajuda ao outro, né? Ajuda à comunidade.
Vocês têm essa experiência, nós tivemos também no início, e a gente percebeu muito essa ação e reação das pessoas, como nós estamos vendo na sociedade, né? Há várias iniciativas de entidades cristãs, também não cristãs, né? Para que possam promover e ajudar os que mais precisam, os que mais estão sofrendo nesse tempo da pandemia. Então, a gente vê um lado positivo nesse sentido, né? E esse despertar para a solidariedade, que, né, faz com que a gente possa amenizar também as distâncias que essa pandemia nos causou entre nós, né? Então, veja essa experiência, nós cristãos, na nossa comunidade, vejo que é um desafio. Na minha experiência pessoal, hoje eu me sinto mais à vontade, né, para estar celebrando com transmissão, né, porque a gente não tinha essa experiência de estarmos, né, de uma forma remota. Como hoje, né, eu estou aqui falando, vocês acredito que estão ouvindo aí, né, mas assim, nós brasileiros somos muito próximos, né, mas ao mesmo tempo isso faz com que a gente possa, né, ter esse contato. Então, é uma experiência muito diferente. Mas se nós não nos abrirmos a essa realidade, nós não vamos conseguir acompanhar as mudanças. Esses dias eu encontrei um pai dizendo que ele foi comprar um notebook para o seu filho e ele achou muito caro. Eu falei, olha, não é tão barato mesmo, né? Sobretudo o preço do dólar nos dias de hoje, mas é uma coisa que vai ter que se adequar à vida da família, não é? Não tem como fugir dessa realidade. Vocês que são pais, né? Não tem como fugir dessa realidade. Ou nós entramos nessa realidade, né? Ou nós vamos ficar fora dessa realidade, né? Existe o analfabeto, né? Que por excelência, mas pode existir hoje o analfabeto que não lida com essas realidades. Então, acho que esse tempo é um tempo que acelerou muito esse processo digital, né? E, além de tudo, e no qual nós não podemos nos fechar. Vejo a igreja, talvez as associações, nós temos que dialogar com essa realidade e interar nela. Acho muito legal que os jovens hoje estão muito inteirados, mas também percebo assim que os mais idosos têm se esforçado para acompanhar essas mudanças desse tempo, né? Então, nós também, como igreja, estamos aí nos esforçando para isso. Um exemplo, semana passada eu participei de um congresso online da Pastoral Familiar. O Papa instituiu o Ano da Família, estamos vivendo o Ano da Família, e nós estamos celebrando os 5 anos da Amoris Laetitia, que é um documento pontifício do Papa Francisco, que fala do amor na família. E está celebrando 5 anos esse ano, e eu participei de um congresso, toda noite, né? Celebrando e estudando esse documento, com pessoas de todo o Brasil, né? Então, essa facilidade, eu aqui do meu quarto, na minha casa, de eu poder acompanhar e somar conhecimentos, né, a respeito desse documento. Agora, quanto às famílias, né? Como eu percebo isso? Como família, acho que nós passamos a viver mais intensamente juntos. Claro, que moram no mesmo teto, né? Acho que nunca se viveu tão intensamente, em muitas circunstâncias, situações, juntos, né? Sobre o mesmo teto. Por outro lado, surgiram alguns problemas, né? De convivência, claro. A gente sabe que quantos casamentos que se acabaram porque nunca tinham vivido juntos, nunca tinham dividido intensamente o tempo, as coisas, os afazeres, e isso trouxe as suas consequências, né? Por outro lado, a gente vê que em famílias numa sadia convivência, os vínculos se fortaleceram, né? Os vínculos se fortaleceram porque, né, nessa sadia convivência houve essa
também esse fortalecimento da convivência, da partilha da vida e assim por diante. Intensificou-se a vida cotidiana, né? Eu até coloquei aqui, não sei se eu vou estar falando errado, mas cuidado da casa, o lazer juntos, né? O dividir as tarefas. Acho que isso intensificou mais, né? E viver a cada dia a busca do essencial, não é? Do essencial. Aquilo que é o essencial para uma sadia convivência, né? Despertou em muitos a necessidade de se buscar a Deus, a fé. Quer dizer, nós, através da pandemia, experimentamos ou estamos experimentando a nossa fragilidade humana, né? Como somos frágeis, como que um vírus invisível, né? Ele pode trazer consequências sérias para a nossa vida. Então, a gente vê, por um lado, a nossa impotência, e, por outro, a gente percebe, né, que sem Deus nós não somos nada, né? A outros, a comodidade de viver a vida sem precisar de Deus. É sério isso, né? A ignorância da fé. Se, por um lado, alguns, isso levou a uma busca maior de Deus, a outros levou-se, né, a uma certa comodidade de viver a vida sem precisar de Deus. Até um questionamento, se Deus existe, né? Como pode Ele permitir que nós possamos passar por tudo isso que estamos passando, uma certa até revolta contra Deus, né? Eu coloquei a palavra aqui, eu acho forte dizer isso, mas a ignorância da fé, né? Claro que nos tempos atuais fala-se de um certo crescimento do ateísmo, né? Da negação da fé, da negação da existência de Deus, né? Então a gente vê uma contradição, por um lado, um despertar, mas por outro lado a gente vê uma certa negação, né? Da sua fé, da existência de Deus. Então há esses dois movimentos que a gente percebe hoje também no seio da família. Porém, é uma experiência que traz sofrimento. Nós estamos vendo aí, né, um certo sofrimento, e acho que a fé, nesse sentido, nos ajuda muito, ilumina muito essa realidade. Jesus mesmo disse, né, no mundo havereis de ter muitas tribulações, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Nós estamos testemunhando pessoas que, pela fé, foram curadas, né? Pela fé, alcançaram um milagre. Eu sou testemunha, não que eu passei por isso, diante do Covid, né? Da pandemia, mas sou testemunha de ver pessoas que, pela fé, foram curadas. Não é uma ou outra, né? Várias pessoas, no qual até mesmo se duvidaria do pleno restabelecimento, mas quanto foi importante a fé naquele momento, quanto foi importante a sua fé, né? A sua fé em Deus. Eu tenho um amigo de Santo André que ele foi internado, né? E ele tem diabetes, obeso e tudo mais. E ele foi internado, né, para fazer o tratamento, porque ele pegou o vírus. E, graças a Deus, depois de uns 10 dias, ele conseguiu ser recuperado. Ele me disse que o médico que o atendeu pediu para ele participar de um estudo, porque eles estavam fazendo um estudo para chegar à conclusão de que quanto é importante a fé nesse momento, né? E ele está participando desse estudo porque eles querem, né, usar que a fé, provar que a fé faz diferença. Esses dias eu assisti uma reportagem que dizia isso também. Então, o sofrimento é uma experiência de sofrimento que precisa suscitar a fé, né? Quanto é importante a fé nesse momento. É uma experiência que traz uma realidade chamada morte, consequentemente o luto. Nós vimos a experiência da nossa irmã Del Carme, né? Uma pessoa cheia de vida, cheia de sonhos, uma pessoa que tinha uma
uma vida, né? Tinha todo a gente via nela uma vida, uma pessoa cheia de vida. De repente, né? Passou pela experiência do Covid e, consequentemente, veio a sua morte, né? Com a morte veio o luto, claro. Né? Foi tão difícil rezar a missa sábado, né? Seu Oswaldo ali na frente e, né? Estando lá no velório também. Porém, né? A fé nos suscita a esperança. E aí que está, né? Se há um contexto de morte, quantos já morreram, né? Se há um contexto de luto, né? Para nós cristãos, existe uma realidade de esperança. Quer dizer, para nós cristãos, a morte não é o fim de tudo, né? Existe em nós uma esperança e uma esperança de vida eterna. Então, quanto é importante essa certeza, né? E essa esperança. Há uma experiência de necessidade, de privação, né? Como eu disse, quantas pessoas hoje estão passando por necessidades, né? Quantas pessoas estão sendo privadas do necessário, né? Por outro lado, eu vejo que é aí que entra a caridade, né? E aí que entra a solidariedade, a caridade, a ajuda ao próximo, né? Aí aparecem as 3 virtudes teologais: fé, né? Esperança e caridade. Se há sofrimento, existe uma força para que a gente vença o sofrimento, a fé. Se há morte, luto, né? Como muitos passaram e estão passando por essa realidade, como cristãos existe uma realidade chamada esperança. E se há necessidade, privação, então existe uma outra realidade para transformar essa realidade, que é a caridade, né? Que ajuda ao próximo. Então, para a igreja, isso chama-se virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Enfim, já meio terminando aqui, né? Não quero demorar muito. De todo o tempo, precisamos tirar uma lição. Eu acho que a gente tem que ter olhar para esse tempo como um olhar de aprendizado. Se nós não temos esse olhar de aprendizado, vai ser muito difícil a gente passar e viver esse tempo. Então, de todo o tempo, precisamos tirar uma lição, um aprendizado para a nossa vida, para a nossa história, no qual nós vamos poder levar isso para os outros. Como cristãos, como família, percebemos que nós não estamos aquém das realidades do nosso tempo. Quer dizer, nós não estamos distante ou fora desse mundo. Como cristãos, como famílias, nós estamos sofrendo as realidades do nosso tempo. A pandemia, ela atinge a todos, como eu disse, né? E acho que é um tempo, a pandemia está nos fazendo, nesse tempo, fazendo com que nós possamos descobrir o que é essencial para o desenrolar da nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu tenho olhado muito para essa realidade. Às vezes nós olhamos muito para aquilo que é periférico e deixamos o essencial, né, para a nossa vida. O essencial, eu digo, né, a família, o essencial, a fé, a vida cristã, o essencial, né, o amor ao próximo, a caridade. Quer dizer, são coisas que perduram para sempre. As outras realidades, elas passam, né? Mas essas coisas, não, elas perduram para sempre. O essencial, a amizade, né? O essencial, a fraternidade, o essencial, essa vida comum, né? Cultivar essa proximidade, porque mesmo que distante, como nós estamos, em certo sentido, talvez hoje menos, né? Mas estamos juntos, né? Nós não estamos sozinhos, estamos todos nesse mesmo barco, nesse caminho. Então, eu concluiria com essa palavra, né? Nesse tempo, em tudo precisamos tirar uma lição. Cada um, com certeza, pode tirar uma lição desse tempo. Como cristãos, como família, percebemos isso. Não estamos aquém do nosso tempo. Nós estamos inseridos nesse tempo e sofremos as consequências dele. E, como eu disse, terminando,
é um tempo de nós descobrirmos, de fato, o que é essencial para nós, né, vivermos e vivermos bem aqui nessa terra, nesse mundo. Tudo bem? Acho que é isso. Obrigado, Padre Elcio, pelas palavras. Eu até tinha listado algumas perguntas para fazer para o senhor, mas no desenrolar aí das suas palavras, o senhor acabou respondendo aquelas perguntas que eu tinha aqui. Mas dessa mesma forma, nós temos aqui uma sala, né? Eu anotei aqui mais de 30 pessoas, e queria agradecer a Divinópolis, o LC4, que está aqui, são Lions representados, ao Lions Clube São Paulo Tatuapé, Lions Clube Itapetininga, e também ao companheiro Luiz Carlos, do Lions Clube Itapevi Centro, que ingressou há pouco na sala. Agradecer aos nossos companheiros que estão aqui e também convidados que se fazem aqui na sala. E deixo aqui a palavra livre para alguém que tenha alguma pergunta, alguma situação que queira colocar para o Padre Elcio. Esse é o momento. Temos aqui 5 minutinhos para isso. Alguém na sala? Eu gostaria de falar que realmente eu gostei do pedaço que o padre disse que ele também se sentiu incomodado, né, de fazer a transmissão da missa e a igreja vazia, né, assim como nós também sentimos, né, estar assistindo a uma missa e não presenciando, não participando da missa, né? Então, tanto foi ruim para nós quanto para eles nesse primeiro momento, porque depois a gente vai se interagindo, né? Foi muito boa a fala do padre. Muito obrigada, viu? Eu queria até só, Crícia, acrescentar aqui a fala dela, porque a princípio se teve a ideia, a compreensão de que nós padres não queríamos, né? Parecia isso, né? E, na verdade, se foi um sofrimento para o povo, também mas se foi um sofrimento para o povo, muito mais também foi para nós padres, né? Não é? O terrível é essa sensação do vazio. Sim. Não é? E eu gostei dessa fala do senhor, porque eu não vi... Aqui na minha paróquia é a catedral, é o Divino Espírito Santo, que rege Divinópolis, por isso o nome, né? Cidade do Divino. Nós não percebemos essa rigidez, essa dificuldade dos nossos padres, não, sabe? Tão logo foi divulgado que seria assim, foi uma beleza. Para nós foi um alívio, uma sensação muito boa. Mas eu gostei de ouvir o senhor falar que o senhor também ficou chateado com isso, teve medo, né? por ver a igreja vazia, uma catedral vazia. Né? Quantos lugares tem ali, não é mesmo? Sim. É muito bonito. Mas nós vamos nos adaptando, como o senhor mesmo falou. É um novo tempo e a gente vai adaptando. E, com certeza, é por período, não é? Nós vamos acabar com isso, com a graça de Deus. Com certeza. Algum outro? Pois não, Josefina? Abra o seu microfone. Pois não. Pronto. Padre, a gente sabe que o ser humano ele tem muita dificuldade de aceitar a morte, a perda principalmente daquela pessoa que está mais próxima da gente, seja um amigo ou seja um familiar. E aí eu pergunto para o senhor, essa dificuldade que a gente tem de aceitar a morte significa falta de fé? Eu diria para a senhora, dona Josefina, que não. Eu acho que seria um desejo de viver. Eu acho que todos nós temos um desejo de viver, a não ser que a pessoa adoeça e ela perca o sentido da vida, como nós vemos alguém tirar a sua vida. Mas se nós somos plenamente realizados na vida e vivemos uma vida plenamente, né,
uma vida plena, eu diria assim que é um desejo de viver, né? Eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente quer um dia, pela fé, nós cremos que um dia veremos Deus face a face, ao mesmo tempo que a gente deseja isso um dia, porém a gente olha assim, puxa, mas é tão bom viver, né? A gente quer continuar, mas a gente sabe que um dia chegará o nosso dia, né? O Papa Francisco fala muito isso, que ninguém morre de véspera, e é verdade isso, né? Ninguém morre de véspera. Chegará um dia, o nosso dia, né? Então, é importante a gente estar preparado para isso, e acho que não seria uma falta de fé. Eu acredito que seria um desejo de viver, né? É tão bom viver, né? É tão bom viver, ter amigos, acho que, enfim, e a gente parece que não quer mesmo, né? Mas vai chegar um dia. Então, e uma outra questão é assim, eu sou assistente social, né? Trabalho na prefeitura, e quando o senhor falou da questão que quando a família, com essa pandemia, ela começou a ficar mais junto, mais dentro de casa, então nós percebemos assim o aumento da violência da mulher, da violência com criança e adolescente, pais abusando dos próprios filhos, né? Só complementando o que o senhor falou, não é uma pergunta. E isso é muito triste, né? Porque... E não é só nas famílias carentes, não, que a gente vê esse tipo de situação. A gente encontra também famílias mais abastadas. Infelizmente, é uma coisa que a pandemia acabou causando, né? É isso. Eu acho que a pandemia, ela veio à tona aquilo que nós somos, né? Não é? Acho que ela trouxe à tona aquilo que nós somos, a pandemia. Não é? Então, isso na convivência familiar, na convivência com o outro, né? Ela veio à tona aquilo que nós somos. Então, tem essas realidades tristes, né, que a senhora colocou, mas, de fato, se já não havia uma sadia convivência, então, a pandemia, isso trouxe muito mais consequências, né? Para a família. Né? Sim. Nós vimos o caso, é um caso, né, mas, assim, está sendo julgado hoje um caso, né, de uma pessoa que matou acho que a namorada, né? Vimos o caso da creche. Estamos ouvindo agora o caso aí lá no Rio de Janeiro. Todas as, né, situações de violência e assim por diante. É muito triste, né? Isso às vezes pode levar-nos a desacreditar do ser humano. Porém não. O ser humano ele tem a sua grandeza, a sua dignidade, o seu valor, a sua importância. Só que a gente vê essas circunstâncias afetando, né, a vida humana. O senhor teve muita resistência, padre, quando optou ou decidiu pela transmissão online, ou mesmo pela catequese online? O senhor teve muita resistência dentro da igreja ou o senhor teve mais apoio? Acho que houve dois lados, mas assim, muito mais apoio. Muito mais apoio. Acho que aquilo que eu falei, desafios novos, precisamos dar respostas novas. Então, eu tive muito apoio porque era uma resposta a um desafio do nosso tempo, né? Pode voltar? Pode voltar. Eu acho assim, a missa ela não vai deixar mais de ser transmitida. Espero não fechar as igrejas mais, né? Corre-se o risco. Mas assim, pensar que nós vamos deixar transmitir as missas, não. Agora, a catequese, estamos vivendo essa experiência. Então, houve muito apoio, né? Apoio dos pais, concordaram e tem dado certo. Então, acho assim, desafios novos, nós precisamos dar respostas novas. Acho que não vamos voltar. Acho que é daqui para frente, né? Mais algum companheiro deseja fazer uso da palavra ou compartilhar alguma coisa com o padre? Bom, Padre Elcio, eu queria mais uma vez, então, agradecer ao senhor
pela sua disponibilidade, dizer que o senhor é um amigo querido do Lions Clube de Tatuí, né? Nós já estivemos juntos em várias oportunidades, em eventos, né? Que a gente possa, que nós dividimos, né? Nesses últimos anos, e quero comentar com vocês que eu tenho algumas experiências muito positivas com o Padre Elcio. Ele conhece da minha formação, né? Eu não sou católico, né? Mas a Bia e a sua família e a gente vive como cristãos, e sempre que eu posso, eu acompanho a Bia nas missas. Mas o Padre Elcio, ele, nesse tempo de Tatuí, ele tem feito algumas coisas que me chamaram muito a atenção, né? Nós tivemos aquela situação do resgate, que nós fomos para Sorocaba, da imagem de São João do Benfica, né? O Padre Elcio, para quem não sabe, Tatuí tem uma história com uma imagem de São João, né? E essa imagem foi retirada do município, estava no Museu de Arte Sacra de Sorocaba, e o museu passando aí por uma transformação, surgiu a oportunidade de nós resgatarmos a imagem de São João do Benfica, que o Padre Elcio nos abraçou a causa e foi conosco no dia, inclusive, que nós conversamos com o responsável lá do museu, o padre responsável, e esse dia vai ficar para a história de Tatuí, porque foi um marco, né? Também o padre foi muito inteligente e perspicaz na situação que eu achei muito positiva de colocar na igreja. Ele tinha falado para mim que tinha ido, né, na Europa, se eu não me engano, numa igreja de lá, tinha visto o nome dos padres que haviam sido padres daquela igreja, e ele me solicitou uma relação, né, que eu sabia que eu tinha, todos os padres da paróquia Nossa Senhora da Conceição, e ele fez a placa lá na frente da igreja, ficou muito bonito. Eu acho que esses registros históricos deixam, né, e são importantes. Então, também mais recente, a questão do sino, a questão do relógio, que o padre fez a revitalização desses dois monumentos, que são monumentos de Tatuí, que contam a história de Tatuí. Então, padre, você tem meu respeito, a minha admiração, e aceitou de pronto participar hoje conosco, e leve conosco toda a nossa gratidão e as nossas orações para que a sua missão seja completa e que esses desafios o senhor possa ter sempre a sabedoria para andar, como o senhor disse, para frente, e pensando aí nas pessoas que precisam, nas pessoas que estão aí do outro lado e que precisam da gente. Precisa do Padre Elcio, precisa do Lions, precisa de cada um de nós, né? E o senhor tem essa missão de liderar esse rebanho. Tenho certeza que Deus vai iluminar bastante o caminho do senhor, e leve conosco. Hoje foi um dia especial, um dia nesse mês especial, que é o mês de maio, mês da família, e leve da gente, padre, essa energia positiva, esse pensamento e as nossas orações. Muito obrigado, viu, Padre Elcio? Eu que agradeço, Cristian, agradeço a todos que estão me ouvindo, né, nessa simples reflexão, mas eu que agradeço e sou grato por estar em Tatuí, né, já fazem mais de 8 anos, e graças a Deus a gente tem feito uma história bonita, né, um caminho bonito, e temos aí, né, uma amizade, né, o Lions Clube, graças a Deus, tenho também uma grande amizade aí com todos, né, um carinho, e também acho que o mais bonito é a liberdade, né, a gente tem uma liberdade, assim, de conversar, de brincar, e isso é muito sadia, uma liberdade sadia, né, e eu agradeço o trabalho, e acho bonito que aqui vocês, as associações, né, os clubes funcionam, e, né, e são muito presentes na vida da sociedade, colaborando com o progresso, né, da cidade, de modo particular aqui, a cidade de Tatuí. Tá bom? Deus abençoe e coragem, né? Vamos vencer tudo isso e passar por tudo isso, e espero que possamos tirar
lições para a nossa vida, né? Para o nosso amanhã. Tá bom? Obrigado, Padre Elcio, muito obrigado a todos. Governadora, quer falar um pouquinho no nosso encerramento? Bom, Cristian, você falou tudo, é bem isso, eu faço minhas as suas palavras, e o nosso querido padre falou muito bem quando ele colocou aquelas 3 palavras, e é em cima dessas palavras que nós temos que seguir: fé, esperança e caridade, não é, padre? Eu acho muito importante isso, né? Foi muito bom estar com vocês, e as palavras do padre só vieram assim acalentar para a gente essa noite e os próximos dias. Eu acho muito importante, e o importante é isso, seguirmos, como disse o padre, né? Precisamos olhar esse tempo com olhar de aprendizado, e é uma verdade, né? E tirarmos uma lição disso tudo. Então, o importante é assim, estarmos todos nesse momento e nesse mesmo barco, e nós sabemos que estamos, e que se Deus quiser e Ele quer, nós vamos sair disso, né? Obrigada, padre. Obrigada. Eu agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe. E o Pitoco está bem aí, né? Olha aqui. Estou ouvindo. Parabéns, padre. Parabéns. Mas, Cristian, só um minutinho. Padre, essa, para mim, foi um anjo. Fiquei internado muito tempo. Ele bateu na porta e eu falei, pode entrar. A hora que eu vi o Padre Elcio, ele vai dar extrema-unção? Ele falou, não. Ele sentou na minha cama, Cristian, deu um negócio em mim, no outro dia eu saí do hospital, você acredita? Obrigado, padre. Esse é o Padre Elcio. Esse é o Padre Elcio. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, uma noite abençoada, uma semana abençoada. Estamos juntos, orando, Amém. rezando e pedindo que Deus ilumine o nosso caminho. Muito obrigado, Padre Elcio. Deus abençoe. Obrigado a vocês. Deus abençoe. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite, tudo bom com vocês? Até mais. Valeu. Tchauzinho. Obrigada. Um abraço, pessoal. Fica na paz.